Note como é importante o poder da confiança e, ao mesmo instante, você precisa ter consciência de direção. É o que estava vivendo o profeta Elias lá no livro dos Reis, no capítulo 17. Nós estudamos sobre isso a partir do versículo 1. O profeta logo profetiza dentro do palácio. Esses anos não vão chover e nem o orvalho vai cair até segundo a minha palavra. É isso que o profeta falou diante de um momento em que ele estava no palácio. Olá, meus queridos irmãos, sou o pastor Elias e estou aqui mais uma vez no meu canal para deixar uma palavra para o seu coração. Preste atenção nessa história, na vida e lições do profeta Elias. Muito bem, consciência de direção. Porque logo após que ele profetiza, que ele libera essas palavras, que não iria chover segundo a palavra dele, olha que poder da confiança. Deus sustentou a palavra do profeta. E ao mesmo instante, ele deu uma direção. Preste atenção nesse detalhe. Tudo isso vai fazer uma grande diferença na sua vida espiritual. Consciência de direção. E não somente na vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida onde você movimenta os seus negócios. Em todas as áreas da sua vida você precisa ter consciência de direção. E principalmente consciência de direção de Deus. Deus deu uma direção para o profeta. Olha, vai até o ribeiro, porque eu tenho ordenado os corvos. Anote aí esse detalhe, que isso vai fazer total diferença no seu entendimento desse texto. Primeiro, o poder da confiança. Segundo, consciência de direção. E terceiro, entender que em qualquer fase da sua vida, Deus vai dar uma ordem para cuidar de você. Deus vai dar uma ordem para o ambiente ou para as pessoas se movimentarem ao favor do propósito que ele tem na sua vida. Isso é fundamental. E a Bíblia registra isso, que Deus deu uma ordem para o profeta ficar no ribeiro e lá os corvos iriam lhe sustentar. Meu irmão, talvez ele poderia pensar, tanta gente para cuidar de mim, e não é um cenário que muitas vezes nós queremos questionar? Por que Deus trabalha desta forma? Por que Deus está usando essa situação ou esta pessoa? Tanta gente para Deus usar, mas fica aqui uma lição. Deus usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer para cumprir o seu propósito. E para Elias, a Bíblia diz que Deus usou um corvo e ele ordenou o corvo para sustentar o profeta. Que história tremenda, que palavra poderosa. Anote isso, registre isso. Deus sempre irá prover. Num cenário de crise da sua vida, ele vai levantar quem for para cuidar do propósito de Deus na sua vida. Descanse o seu coração, confie em Deus, porque Deus está preparando a estrutura, o ambiente e todas as condições para cuidar de você. Não vai faltar. Ele vai te alimentar, ele vai preparar todo o cenário para que você possa fazer e executar a obra de Deus. Muito bem, o profeta ficou ali, bebendo água do ribeiro e também se alimentando, né, da providência de Deus através dos corvos. Meu Deus, irmãos, é coisas assim que a gente fica pensando. Um corvo. Como que Deus faz as coisas, irmãos? Às vezes a gente se sente assim, meu pai, como que é o trajeto, a maneira de Deus trabalhar? É estranho, mas não dá para questionar. Porque Deus tem as suas maneiras, muitas vezes estranhas, esquisitas, de tratar conosco, de trabalhar em nossa vida, e muitas vezes bem criativa. Olha que coisa interessante, não é assim? Presta atenção nesse detalhe. Deus, nesse texto, não é criativo.
bem criativo nesta ordem, desta maneira de trabalhar na vida de um homem de Deus. É isso, usou o corvo, deixa Deus trabalhar, ele age do jeito que ele quer, mas chegou um momento, irmão, que o ribeiro secou. O ribeiro secou e aí vem mais uma palavra. A Bíblia diz que quando o ribeiro seca, é Deus querendo dar uma nova direção. Preste atenção nesse detalhe. Nós temos muitas fases na nossa vida, mas em qualquer uma delas, Deus sempre estará disposto a nos dar uma direção nova, uma determinação, uma ordem, e é isso que importa. E basta cada um de nós confiarmos em Deus, esperarmos em Deus, para que as coisas aconteçam conforme Ele determinou. É isso, meu irmão. Pega essa chave de entendimento, toma posse desta palavra. O importante é Deus estar te dando direção. Não questione. Este ano, Deus tem mudança para você. Então, quando uma porta se fechar aqui, o ribeiro secar, a torneira, sabe, se fechar, é tempo, é momento de Deus te dar uma nova direção. E Deus te dará uma nova direção para você continuar caminhando no propósito dele. Assim é a história deste homem de Deus que não teve medo de continuar fazendo o que Deus lhe ordenou. É isso que você precisa pegar como chave de entendimento e continuar caminhando a sua vida diante daquilo que Deus tem para você. Mas o ribeiro secou. E olha, preste atenção, aqui nós encontramos mais uma ordem. Nesse mesmo texto nós encontramos 2 vezes Deus falando sobre ordem. Ele deu ordem aos corvos e aqui ele diz, eu dei ordem a uma viúva para te sustentar. Oh, glória a Deus! Pegue essa chave de entendimento. Deus está dando ordem ao teu respeito. Deus está movimentando o ambiente. Deus está movimentando a estrutura para que você chegue no cenário da providência. Não importa que a pessoa que Deus vai usar, ela está com pouco. Olha que cenário, irmãos. Olha, primeiro nós vemos Deus dando ordem ao corvo, que parece algo improvável, estranho. E agora Deus dá ordem a uma viúva que pouco tinha, uma viúva que não tinha muito. Você já percebeu como Deus usa as coisas poucas, que Deus não conta com muito, que muitas vezes Deus só conta com 5 pães e 2 peixinhos para multiplicar e dar alimento para uma multidão? É isso. Na Bíblia nós encontramos muitos cenários de milagre, de providência de Deus, de portas abertas que Deus agiu com pouco. Pegue esta chave, pegue essa lição. Deus não precisa de muita coisa para trazer providência para você. Para aquela viúva de Eliseu, ela tinha uma botija de azeite. Foi suficiente para Deus multiplicar o azeite, dá para ela pagar suas dívidas e viver do resto. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deus tem uma maneira estranha para trabalhar, mas é o jeito dele, para promover a situação. Aí Deus dá uma ordem para uma viúva. Ah, meu irmão, glória a Deus. Mas é um cenário favorável, é um cenário em que nós podemos ver a manifestação do poder de Deus. É isso. É um cenário, muitas vezes, de escassez, de prova, de luta, mas é exatamente esse cenário que Deus gosta de trabalhar. Está indo Elias obedecendo a direção, o poder da confiança. Ele confia na direção de Deus. E ele vai em direção a Sarepta. E quando chega lá, a viúva
Com pouco, ele pede água, ele pede um alimento. Ela diz: não, eu tenho pouco, só ia fazer aqui um bolo para poder dar para o meu filho e já acabou. Mas o profeta abre a boca: faça primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. Que história tremenda, que cenário para Deus operar e manifestar. Você nota que nós precisamos abrir a nossa boca no cenário de crise e profetizar e dizer: Deus, eu estou aqui e eu creio no poder da tua palavra. Abre a tua boca e profetiza nesse cenário e Deus vai trazer providência. Deus vai abrir a porta. O milagre vai chegar. As coisas vão acontecer conforme Deus determinou. E nesse cenário, Deus está cuidando do profeta Elias e está cuidando da viúva que tinha pouco. Uma viúva que estava no momento de escassez, Deus está providenciando. Ao mesmo instante que Deus está cuidando do profeta, Deus está cuidando da viúva. Deus está cuidando do profeta e Deus está cuidando da viúva. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus está cuidando desse cenário. Deus